Direito de família em pauta. O que é união estável? O que é casamento? Qual a diferença entre os dois? Hoje vamos bater um papo a respeito desse tema que tenho certeza, se você já não teve dúvida, com certeza está aí do lado de alguém ou esteve do lado de alguém que teve dúvida a respeito do tema, porque é algo que no nosso dia a dia, enquanto operador de direito, olha, é incrível. Cada 10 casos, pelo menos uns 2, 3 aí que vem até nós, é nesse sentido. E hoje, vamos bater um papo com um expert a respeito do assunto aqui, atua aí na situação do direito de família, mas com uma peculiaridade. Está numa cidadezinha pequena do interior aqui de Santa Catarina, Nova Trento. Provavelmente, aí você já deve ter já deve ter ouvido falar de uma santa que tem ali, que é a situação da Madre Paulina, a segunda maior aí do Brasil, né? Mas tá ali, uma cidadezinha pequenininha, e vamos, além de trocar uma ideia a respeito das peculiaridades da cidade, também abordar ali o que é advogar numa cidade pequena no direito de família. Tema bacana, massa, tenho certeza aí, desse bate-papo aqui, a gente vai sair maior, com conhecimento, ouvindo mais história aí do nosso convidado. E, se você está aqui pela primeira vez, Dr. Moraes aqui falando, Cleomar Moraes Correia, conhecido pelos amigos aí por Moraes, então fica aí registrado, marca aí, Moraes, vou me sentir mais próximo de ti, e assim a gente vai batendo um papo, vai crescendo, batendo aqui a situação de um papo frente com o nosso amigo Silvio Cunhaque. Cunhaque, meu amigo, deu muito problema, doutor Silvio, esse sobrenome. Imagina, doutor, bastante problema. E, assim, amigo, de coração, obrigado por ter aceitado a situação do convite, tá? Quando lancei o convite para ti, a gente tem um dia específico, né, que a gente manda convite para pelo menos ali 15 advogados, quando fui mandar o convite para ti, pensei, mas o Silvio advoga numa cidade mais do interior, é servidor público, de repente às vezes não vai querer, pois das pessoas que eu mandei foi tu e mais 2. Poxa, que aceitaram. Que bom, então, né? Obrigado aí pela situação do carinho, tá? Obrigado pela situação de estar aqui. A gente sabe o quanto, doutor Silvio, é difícil, né? Deixar lá a situação, às vezes, do nosso labor, deixar lá a situação do escritório, nos organizar, né? A gente tá aqui há quase meia hora, 40 minutos, né? Da onde tu mora. Então, nosso agradecimento de coração por ter aceitado aí o convite. A gente fica lisonjeado com a tua presença, tá, doutor Silvio? Obrigado de coração. Muito bom, eu agradeço também o convite, né? Fico muito contente por aqui estar e poder contribuir, né? Com essa conversa, para que realmente, como o doutor bem colocou, que isso sirva também para trazer conhecimento, né, para as pessoas. Muitas vezes são assuntos assim que contar uma história, falar sobre o direito, é isso que vai trazer o conhecimento para o cidadão de uma forma bem espontânea, né? Que ele acaba recebendo conhecimento não de uma forma impositiva, mas de algo assim prazeroso, digamos, né? Perfeito, doutor Silvio. E ô Silvio, se nos permite aí, vamos lá pro pega pra capar, lá naquela ideia. Esses dias, doutor Silvio, teve uma questão envolvendo o Big Brother Brasil, né, algumas semanas atrás aí, em que a situação de um dos participantes, ele disse ali durante grande parte do programa o seguinte: vivo em comunhão, meio que deixou ali transparecer, sou casado, etc, e daí ganhou o prêmio. Grana na conta. E saiu lá da situação do programa e chegou num outro programa de entrevista e disse o seguinte: não, eu tava namorando, eu não tinha intenção de casar, era só um namoro. E aí fica a indagação. Beleza. O que é, afinal, a união estável? Que daí veio à tona, né, o diálogo, né? Beleza, o cara disse que vivia união estável, tava meio que casado. Agora disse que é namoro. Tá, mas
o que é, afinal, a união estável, né? O que difere ela, de fato, ali da questão do namoro? Se tu puder explicar para nós ali um conceito básico ali, pra galera da questão ali do que é exatamente a união estável, doutor Silvio. Sim. Moraes, eu até na época escutei, é recente, né? esse caso, Recente. Né? Escutei falar desse, apesar de não acompanhar lá o Big Brother, escutei falar desse caso aí. A união estável, eu entendo a união estável da seguinte maneira. Não só o fato da pessoa estar coabitando o mesmo teto, né? Por exemplo, fulano de tal está morando com a pessoa há um determinado tempo, né? Um período aí longo, 6, 7, 8 meses ou mais. E muitas vezes muitos entendem que essa união estável seria caracterizada por isso, pelo fato de querer constituir família, né? Que os dois tivessem o intuito de constituir família sob o mesmo teto, né? Seria essa basicamente a ideia de união estável. Sim. No caso desse moço aí que ele está dizendo isso talvez para, né, se sair bem da situação, não sei como ficou depois agora, se já houve alguma resposta a isso, ou ainda ele está nessa situação de discussão sobre isso. Porque assim, respondendo a tua pergunta, acabei não acompanhando o desfecho, porque como tu bem pontuou, doutor, não acompanho o Big Brother também. Mas o que acaba tendo uma certa repercussão, a gente acaba acompanhando. E aí, eu fico me perguntando, cada vez perdendo mais espaço, né? A situação da TV aberta, né? Globo, SBT e etc. Eu te dizer que eu não olhei nenhum episódio do Big Brother. Sim. E pequenos cortes, mas pequenininho, coisa de uns 10, 30 segundos, já também não me interessava muito a situação do assunto, mas como teve uma certa repercussão, me chamou a atenção. Sim. Não sei como ficou, né? Mas gerou um debate muito grande, né, na situação da sociedade, em razão agora, de que... Frente a essa pergunta que o doutor me fez, eu vou atuar como advogado que se eu fosse advogado dessa pessoa, da moça, não do rapaz. Dizendo que a união estável, ela se estabelece através de objetivo de constituir família e morar sobre o mesmo teto, para mim não é o suficiente que isso seja dito que não é união estável, caso se ela não morasse com ele, por exemplo. Sim. Ou se ele não... eu não tenho intuito de construir família. Isso não seria um requisito para não... Porque, um exemplo para o doutor, a partir do momento que você está com uma pessoa e vocês já começam a adquirir bens em comum, né? Até muitas vezes a dependência da mulher, ou frente a algum motivo, por exemplo, tem caso de união estável, não sei se o doutor já ouviu falar do direito da amante. Já. Então, pense comigo, uma determinada pessoa tinha um amante e ela tinha uma família aqui do lado. Essa amante, essa pessoa que era amante do senhor, ele acabou trazendo para ela uma certa segurança, porque ele pagava as contas da amante, ele né, cobria todas as contas da amante e tinha uma participação na sociedade com ela, né? Na hora de provar que ela queria ser indenizada por quando terminou o relacionamento, o que acontece? Ela foi na sociedade ali na região, notas de mercado, saque de banco, tudo que ele proporcionava para ela, ela usou como base para provar que ela tinha uma dependência com ele, com essa pessoa, né? Então daí ela conseguiu uma indenização como amante. Por que eu estou falando direito da amante? Porque a união estável, embora ela tenha esses requisitos que eu coloquei, né? Constituir família, viver sob o mesmo teto, não penso que seja só isso, né? Então, no caso dessa moça, eu penso que ela teria sim considerada como união estável. Não é difícil falar assim de pronto, porque eu não conheço bem o contexto, né? Sou advogado, o senhor sabe. Dei-me os autos, né, para vistas. Depois eu poderei opinar, né? Mas a minha opinião, se tiver dentro desses requisitos, mesmo não estando nos requisitos lá relacionados a mesmo teto e constituir família, pode sim ser considerado união estável, dependendo desse vínculo que existia entre os dois. Sim.
Bacana. Tem uma situação que a galera Não sei tá... se eu respondi. Não, mas- perfeito. Mas é nessa linha realmente Nessa linha. que vejo e também concordo com a situação do doutor, tá, o Silvio. E acaba... E vou te dizer isso, Silvio, porque tô solteiro, vai fazer aproximadamente uns 3 anos e meio, quase 4. Poderia, por gentileza, tá, ligar o ar aqui. Obrigado, tá? Uma coisa que me chama a atenção daí agora é o seguinte. Perfeito. Então, o fato de estar em união estável não exige que a gente viva sob o mesmo teto. Então, beleza, show de bola. Então, quer dizer que pode ser considerada uma união estável mesmo sem morar no mesmo teto. Show. Perfeito. Esse seria o que eu iria contrapor, né? Isso, perfeito. Agora, não, tô solteirão, conheci uma moça, como se proteger? Se proteger é uma palavra muito forte também, né? Como se prevenir, Vou acabar ficando sem namorada, né, meu? como se prevenir, Mas né? como que a pessoa ela vai fazer para evitar que seja configurada a situação de uma união estável? Como que a pessoa ela vai dizer assim, aí, olha, é o seguinte, a gente tá junto, mas a gente tá namorando, tá? Mas essa aí é a gente palavra que o doutor usou. Aham. Esse junto, antigamente era muito usado. Sim. Fulano se juntou, o outro se juntou. Perfeito. Tá junto. Aham. Esse junto, essa palavra que pega, acredito eu. Ah, Porque o estar junto, pela união estável, é estar morando, né, sob o mesmo teto, sim. adquirindo os bens ali em comum, tanto assim que a união estável, quando há dissolução da união estável, porque não se fala em divórcio quando existe união estável, né, doutor? Se fala em dissolução da união estável, Perfeito. porque só se divorcia quem casa. Uhum. Não casou, então dissolveu. O regime de bens utilizado é comunhão parcial de bens, Perfeito. porque são os bens adquiridos depois que iniciou a união. Então, eu entendo o que o doutor quer dizer. Como seria? Penso eu que seria de uma forma de namoro mesmo. Uhum. O que é o namoro? Namoro é conhecer a outra pessoa, né? Namoro é você sair com uma pessoa para jantar, levar ela em casa e dar uma boa noite, conhecer o pai e a mãe dela e voltar para sua casa. Isso é namoro. A partir do momento que você começa a trazer mais atributos para esse namoro, agregar mais funções, né? Começa a se enraizar, começam a morar um período junto, né? Ficar junto um tempo, no apartamento, voltar, sabe aquela coisa? Porque a grande dificuldade da união estável, penso eu, é a questão do término, né? Porque o casal, em geral, ele está em relacionamento, termina, volta. Depois tem um período, reata o namoro, termina de novo. Então é difícil dizer de pronto assim, né? Então eu penso que seria de uma forma inteligente, de namoro mesmo. Chamar aquilo sempre de namoro, tratar como namoro. E daria para botar isso no papel, né? Até tá crescente isso, né? Crescente. Tive uns 2 ou 3 clientes que me contataram, não sei qual foi o desfecho, mas o primeiro contato foi comigo no seguinte sentido. Doutor Moraes, eu tô namorando, mas eu não quero que configure uma união estável. Vocês fazem contrato de namoro? Eu disse, sim, claro, fizer. Daí passei lá pro setor de direito de família, né? A doutora Tamara, ela tá conversando com a situação dos clientes, não sei lá se fechou, não fechou, etc. Mas a pergunta é, a efetividade do contrato de namoro. Doutor, chegou a fazer algum contrato de Agora, o namoro? contrato de namoro para mim é novo. Não sei se é porque na minha cidade, né, a gente ainda não chegou para mim, mas é interessante isso. Interessante, mas eu vou te dizer. Tava comentando com a galera o seguinte: o primeiro que começar a namorar, tá aí. Fazer o contrato de namoro. Não, eu tava conversando com as meninas ali, o Maxwell lá também, o Antônio também, no seguinte sentido: a gente tem que pegar um exemplo do escritório. E se eventualmente acontecer, pode ser até eu. Ainda não tive uma namorada aí nessas últimas semanas que me desse a oportunidade de fazer isso. Mas quando ter, cara, vou fazer.
Porque Até para politizar, ó, aqui, ó, o contrato de namoro é isso aqui, ó. Aqui estou eu. Aí tirar os dados doutor, da pretendente à união pretendente, estável, porque é namoro ainda. agora, Cara, ficar transparente, meu. Ó, eu não quero ter união estável. Eu quero namorar. Bora namorar? Bora namorar, se respeitar, assine de aqui, boa. né? Assine aqui. Bom já ter Seguinte. uns tratinhos guardados no bolso, doutor. Botar lá 5 vezes por semana. Né? É interessante dizer, Moraes, Tá bom. que como a gente aprendeu na faculdade, a sociedade é incrível, ela vai alterando, vai mudando, e o direito tem que se adequar a ela. Sim. Nesse sentido. Nesse sentido, o contrato de namoro. Porque, né? Eu, por exemplo, quando fiz meu TCC, né? Eu falei sobre direito de família na questão também homoafetiva. O que é uma família hoje em dia? Sim. Né? O que compõe uma família? Aquele modelo de família tradicional na qual eu tenho hoje, pai, mãe e filhos, ele tá diferente, o senhor já percebeu? Sim. Interessante porque hoje uma avó e um neto constitui família, né? E digo mais, se o doutor sair hoje, já que estamos falando em namoro, famílias e tal, sair hoje de casa em casa e dizer assim para a pessoa assim, ó, como que é que na sua casa mora quem? Mora eu, meu filho e o pai dele paga pensão, ou mora eu, meu filho, que é de um outro casamento, e eu tenho um outro rapaz com quem eu sou casada, e tenho outro filho. Vai para outra casa. Aqui mora a avó, a mãe e o filho. Percebe como a sequência ela está mudando, né? Esse modelo de família. Então, o direito tem mais o quê? O direito tem que bater no peito e dizer assim, ó, vamos nos adequar à sociedade. É isso. Sim. Esse contrato de namoro, embora eu já tenha escutado falar, o doutor já tenha feito aqui no escritório, né? Mas é uma sequência disso, né? Sim. Uma sequência dessa mudança da sociedade na qual o direito tenta, né? Muitas vezes consegue se adequar e resolver, né, os problemas ali encontrados. Mas tu pensa que bacana tu colocar num contrato que aquela situação ela é algo que não vai trazer nenhum tipo de dor de cabeça para nenhuma das partes. Olha, eu vou pagar o jantar, eu vou pagar o almoço, eu vou pagar a viagem. Se tu quiser, eu pago a parcela do teu carro se tu estiver precisando. As cláusulas têm que ser muito bem. Eu vou lá e fico na situação da tua casa quando precisar. Cara, algo muito aberto que é uma união estável. Mas se quer, por livre e espontânea vontade, por decisão de ambos, que seja namoro. Não vai ter nenhum tipo de linhame patrimonial e ponto. E daí depois, claro, depois de um tempo, pode formalizar, né, uma união estável com as respectivas cláusulas lá que determine também um eventual fim do relacionamento, né? Fazer uma situação lá de daí seria o casamento, pacto antinupcial, né? No contrato de união estável, tu poderia fazer isso também, doutor? No contrato de união estável? Sim, contrato de união estável, já antecipar lá dizendo que os bens relacionados, por exemplo, existe uma confusão com relação ao o direito de herança, né? Porque quando a união é parcial de bens, na separação, no divórcio, não se comunica o direito de herança. E lá no salvo, se estiver, né, pactuado lá, de alguma forma lá no contrato antinupcial. O contrato antinupcial ali, ele serve para isso. Eu penso que o contrato antinupcial, que o doutor mencionou aqui, ele nada mais é do que um contrato quase aberto para o contrato de namoro, se for ver. Porque ele é uma sequência, né? Por isso que eu digo, talvez seja, esse contrato não é o mesmo nome e tal, mas ele tem quase a mesma função, né? Não, é verdade. O contrato de namoro, na verdade, ele tem uma função mais de aquela palavra que o doutor falou, né? Vou me garantir, ali, né? Algo assim.
fala isso pra mulher. Ou a mulher fala isso pro homem. Isso. Pô, fudeu tudo, cara. Não, Pô, tem que- acabou o namoro. Acabou, Acabou o namoro. Até um pequeno caos aqui, que já que o doutor está falando a gente está falando disso. Outro dia eu ouvi falar, não sei se isso é verídico, né? Que um senhor foi chamado para atualizar os dados no escritório de advocacia. Aham. E aí, daí perguntou se naturalidade. Natural, ele falou, natural? Como assim? Onde o senhor nasceu? Era uma pessoa simples, né? Nasci na cidade e tal. Então tá. O senhor é casado? Sou. Regime de casamento. Regime? Como assim? Regime de casamento. Pensou e falou, coloca aí 2 vezes por mês. É um caso que o doutor falou aqui, colocar no contrato de namoro, né? Uhum. Então, é interessante dizer isso, porque ainda não é de todo conhecimento, como eu falei. A sociedade está sempre tentando o direito de se adequar à sociedade. Sim. Sempre haverá... eu, por exemplo, o contrato de namoro, para mim, eu já vi modelos e tal, baixei lá na Jus Brasil, lá, mas assim, para usar mesmo no dia a dia, não, né? Salvo me engano, eu vi uma publicação em algum site, não sei dizer agora exatamente, site da Justiça, relacionado a isso. Perfeito. Mas é muito bacana, tá? A gente ter essa possibilidade, né? De não ficar na dúvida e ter um certo cuidado, né? Quando abordar o tema, né? Quando ter interesse em fazer para não terminar o namoro. E não dá a entender. Não, Acabou tudo. Acabou antes de começar. Isso, é algo tão respeitoso, a gente tem que... Nem chega no contrato. Poxa, Não quero. a ideia é minimizar o máximo que puder, né? Sim. Jeito de falar. Mas assim, deixar aqui registrado, o Dr. Silvio, que um conceito do direito que eu uso e falo para minha filha. Uma vez até eu fiz bati um papo com ela, a né? moça do jornal, acho que era o jornal aqui de Santa Catarina, ou que é entregue aí na Estação das Casas. Teve uma moça que eu fiz uma entrevista com ela, até tem, se eu não me engano, uma postagem lá no meu Instagram. E o que eu falo pra minha filha, eu falei pra ela, e exatamente isso ela colocou no jornal. Mas era uma simplicidade muito grande. E assim, cara, o simples, o básico, já tá bom. Não precisa complicar. Uhum. O que é o direito? Cara, o direito ele é um conjunto de regras que vem para permitir que a gente viva em harmonia, ponto. Acabou-se. Perfeito. O que é o direito, minha filha? Hoje, se perguntar pra minha filha... Não, deixa eu morder a língua, não vou morder a língua, né? Antes de perguntar, de repente ela fala diferente, mas assim... hoje, eventualmente, quando eu pergunto pra ela, e pergunto mesmo, filha, o que é o direito? Ela fala, é pra gente viver em paz. Uhum. O que é o contrato de namoro? Viver em paz, meu. O contrato de namoro, ele vem para permitir que a gente vive em harmonia e paz. Sabendo tudo em detalhes. Para que depois não exista dissabor para nenhuma das partes. E isso... não tem grana que pague. Uhum. A paz da gente, a paz da menina, a paz do moço. Que às vezes fica lá 6, 7 meses junto, já quer dividir patrimônio. Porra, não. quero a Daí metade. Eu já tive, tá? Eu tive... Olha, semana passada, pelo menos uns 3 contatos dizendo o seguinte, eu fiquei 6 meses com o cara, só que a gente comprou algumas coisas que deve ver se tem direito à metade. Uhum. Cara, até tem. Mas Tecnicamente tem, mas vai valer a pena? Uhum. Vai valer a pena o desgaste? Às vezes, cara, eu perdi as contas, doutor Silvio, de quantas consultas fiz, que depois da consulta a pessoa disse assim, não, cara, não... Obrigado aí pela situação, mas me convenceu de que não é viável. O desgaste não vale a pena. E daí tem alguns que daí vem no seguinte sentido. Fala o preço aí, eu quero mesmo incomodar. Poxa, não vou largar, né? E esse é o papel do advogado, né? Não tirar o litígio, né, doutor? Esse aqui é o grande desafio, né? Outro grande desafio que eu percebo quando alguém vem, já que o doutor falou aqui agora, quando alguém vem falar e diz, não vou mais, já me convenceu.
Porque a advocacia em si, ele tem que ser de tudo um pouquinho. Tem que ser um pouco de psicólogo, né? Sim. Por que que eu digo isso? Olha que interessante. Uma pessoa, ela... Um exemplo. Uma pessoa vem aqui e me conta assim, doutor Silvio, eu vinha vindo aqui agora, aí quando fui entrar aqui no seu escritório, um rapaz passou de moto e quase me atropelou, e eu também já... Tem muito disso, né? Ah, já tô um pouco machucado aqui com a minha perna, e a pessoa começa a contar a vida dela ali. Sim. Eu acho que o grande erro nosso, não sei se do advogado em geral, mas as pessoas é o seguinte: enquanto o cara tá ali contando a história dele, eu já tô aqui armando uma aqui. Já vou contar para ele que eu já sei de uma maior, que eu passei por uma pior. Percebe isso na sociedade como um todo? O doutor Moraes está me contando aqui, eu já tenho que armar uma maior aqui para ele, né? Um exemplo. E o grande lance, sabes o que que é? Tu escutar a pessoa falar, ela externar tudo que ela pensa, o que ela sente, ela dizer aquilo, né? E eu simplesmente ficar quieto e opinar tudo dentro do contexto que ela me contou. Não é interessante? Por que que as pessoas dizem assim, ó, poxa, fui num psiquiatra em Floripa, cara, que fera. Um exemplo, né? O cara é bom. Fui falar com o psiquiatra, ele disse, eu não falei nada, só ele falou. Então, às vezes, o escutar o outro, ele sai do teu escritório resolvido, mas ele não resolveu nada. Digo isso, sabe por quê? Na prefeitura, que eu sou assistente administrativo lá, né? Há 6 anos. Trabalhei em vários setores. Trabalhei na educação e tal, consegui trabalhar no jurídico um tempo. Agora estou trabalhando no setor de licitações. O que acontece? As pessoas do RH, eles saíam, eu não resolvia nada, Moraes, para eles. Mas eles saíam de lá realizados e resolvidos, porque às vezes a pessoa quer isso que o doutor falou. Ganhar dinheiro é bom, quem que não quer pagar as contas, né? Mas se você puder resolver a vida do outro do jeito que o doutor bem colocou aí, vou para casa contente com o que eu ganho e deu. Sim. Esse que é bem o entender do direito que penso eu, né? Agora eu lembrei de uma história legal, Dr. Silvio. Fazer uns 2 anos, mais ou menos, nós temos 2 formas no escritório de trabalhar. Uma é consulta, que a gente não cobra. Falo de uma maneira muito tranquila, a gente não cobra consulta no escritório. Mas a gente cobra parecer, que é diferente. O que é uma consulta? A gente ouvir. Ouvir. O que tu precisa? Cara, às vezes ele não precisa nada, só tava achando. Agora, eu tenho um processo em andamento, quero fazer uma consulta. Opa, daí é um parecer. A gente vai ter que analisar. Uma situação mais complexa. Uma consulta de inventário. A pessoa quer saber do inventário. Beleza, o inventário ele funciona dessa maneira. 5 minutos menos explico como é que funciona o inventário. Ah, mas quanto é? Será que daria para marcar uma reunião com a situação dos meus outros irmãos? Parecer. Daí muda o contexto, né? Tem que analisar. Analisou o documento já não é mais consulta. Analisou o documento é parecer, no nosso entendimento. É uma forma da gente ver aqui, né? Consulta ali se embola tudo, mas no escritório, no organograma que a gente tem aqui, consulta não cobra, parecer sim. O que é parecer? Analisar documento. Para mim analisar um documento, eu vou ter que passar um parecer. Pegou, tá aqui o documento contigo. Mandou para mim, muda o jogo. Vamos bater um papo? Vamos. Tô aqui para te ouvir. Não precisa, porque o que ocorre, Silvio? Olha só que interessante, cara. De médico e de advogado, todo mundo tem um pouquinho. Então, o direito material é meio óbvio. As pessoas só querem confirmar o que elas já sabem de ti. Não é meio óbvio? Uhum. É meio óbvio. Pouquíssimas exceções. O direito material é óbvio, cara. É meio óbvio. E, voltando lá pra história, até me perdi. Voltando lá pra história. Nessa situação de consulta, né? Nós temos um departamento de direito trabalhista e daí tinha uma consulta trabalhista para fazer e a pessoa não tinha direito. Não tinha direito. Daí batemos um papo lá, ficamos uma hora conversando, papo vem, papo vai, papo vem, papo vai. E daqui a pouco, daí não tinha direito. E o cara, eu gostei, eu vou te dar R$200 aí da consulta. Ele falou, não, a gente não cobra a consulta. Não, então só para um café aí para ti. Então, e uma pessoa, uma pessoa assim, que, em hipótese nenhuma,
Eu ia pensar, iria passar pela minha cabeça cobrar. Uhum. Porque é uma política do escritório já não cobrar, né? Sim. E daí esses dias aconteceu com um menino que trabalha com nós, que é o Antônio. Ele foi fazer uma consulta de direito previdenciário, papo vem, papo vai, papo vem, papo vai. Ele me mostrou o print no celular. A cliente falou pra ele: ei, Antônio, pelo carinho que tu sempre te dedica, eu não posso te dar muito. É uma pessoa muito humilde, baixa renda, né? Eu não posso te dar muito, mas assim, o que tá ao meu alcance eu vou fazer. Eu vou receber hoje, eu vou te dar uma gorjeta de R$100, tá? E mandou pra ele no Pix. Então, olha só. Pô, viu? pessoa, assim, Aham. cara, É espontâneo, né? é animal, doutor Silvio, é animal. Uhum. Porque a gente ouve. Isso. É só ouvir. É só ouvir. Os caras querem falar que nem uma tagarela, que nem um tagarela, tese. O Sim. cliente não quer saber de tese porra É, nenhuma. O poxa. cliente quer uma resposta objetiva, cara. Não tem, beleza. E agora me ouve, só me ouve. É. Minha história. Eu ouvi até eu gravei um vídeo também relacionado, até o doutor falou agora, eu me lembrei, diferença entre furto e roubo, né? E aí eu postei lá no Instagram, o rapaz comentou embaixo, eu não quero saber a diferença entre furto e roubo, eu quero saber resolver, né? Quem que vai resolver isso? Um exemplo, quem poderia, né? Um exemplo disso. Outra questão, Moraes, ali você falou que o direito, ele é meio sentido, como o médico e o advogado, todo mundo tem um pouco de médico e um pouco de advogado. Lembra que, não sei se o doutor escutou isso na faculdade, se você pegar duas crianças, né, recém-nascidas ou já grandinhas, bem assim, bem novinhos, né, e colocar os dois sentados aqui, eu dou um doce para um e dou o doce para o outro. No outro dia eu dou doce só para um, para o outro eu já não dou mais. O outro já vai perceber o direito. Poxa, mas como é que esse moço ganhou e eu hoje não ganhei? Cara, que bacana. Tem um erro aí. Então, o direito se pressupõe o ser humano, né? Ele compõe. Então, é por isso que a sociedade em si tem um pouco de médico e de advogado. Ainda mais hoje, não sei se já aconteceu com o doutor, chega uma pessoa aqui que ela foi lá no senhor Google e pesquisou tudo sobre o assunto e depois vem querer me perguntar. Bem comum. Aí eu falo uma coisa, porque eu vi tal... Não, peraí, eu estou te falando francamente, entre a gente. Se você quiser que eu vou ter que abrir o Vademécum para te mostrar, ou você vai confiar no meu trabalho, ou vai ficar aqui tem um outro nome, né? Não é mais o Google agora que tem aquele chat, né? ChatGPT. Muito bom, por sinal, mas tem que cuidar com as atualizações, né? Sim. Uma situação muito comum que eu vejo no ChatGPT, a gente utiliza aqui no escritório o ChatGPT para fazer a gente está utilizando o ChatGPT com frequência? Eu não muito. Às vezes sim, mas uma coisa que eu percebi. Usei um tempo o ChatGPT e o que ele faz? Quando tu manda para ele o prompt, que a gente chama, né? Tu tem que falar para ele um comando. Tu fala o comando, ele fala para ti. Correto. Né? Exatamente. Por exemplo, eu dei o comando para ele... Vamos imaginar, esses dias eu dei um comando e veio e me chamou a atenção aquilo ali. Em todas elas são assim. Tu manda o comando. Como se faz uma defesa num crime de roubo? Me explica o procedimento. Ele dá tudo prontinho. Levando em consideração a legislação americana e não brasileira. Puxa. Malandro. Qual a forma correta, então, a gente perguntar o prompt? Fala Brasil. Sim. Ele afunila, né? Uhum. Então, o ChatGPT, ele é bom, mas tem que ter um cara bom comandando ele. Porque se fazer a pergunta... Teve uma época que a gente tinha uma agência que fazia os posts para nós. E essa agência, ela utilizava também o ChatGPT. E a agência não se atia a esse detalhe. Não falava Brasil. Poxa. E sempre vinha os posts americanizados. E daí eu dizia, muda isso, muda aquilo, daí mudava e tudo ok. Daí depois, quando a gente saiu da agência, passou a nós fazermos a situação do nosso próprio marketing, percebi esse detalhe, de que é a ausência de conhecimento da ferramenta. Ninguém se atenta a isso, né? Porque ali está em português, pensa, sim, bom... Isso. Mas assim, é uma questão de utilização de ferramenta aí pro marketing de quem tem agência, etc. E às vezes
é uma coisa necessária para nós advogados, né? Sim. No início, né? Se quiser se envolver com o marketing, a gente conhecer um pouco das ferramentas, né? Uhum. O doutor faz uns vídeos, etc? Eu fiz bastante, já devo ter feito alguns. Cara, que bacana. E posto no Instagram, né? Daí sim. tem lá. E é interessante fazer, porque interessante, né, Moraes? Não sei se já percebeu isso. O que às vezes para você é comum, para o outro não é, né? Oxe, com certeza. E isso eu fui tendo essa. Por isso que o óbvio tem que ser dito. Porque o óbvio para mim e tu pode não ser para Thay. E o que é óbvio para Thay não é para nós. Ei, Thay, antes que eu esqueça, podia me alcançar aquele vinho e aquele mel ali? Faz favor? Por gentileza. Eu percebi isso. Deixa eu só fazer. Tá em qual câmera? Tá no meio? Tá na minha? Aqui, ó. Grande Dr. Silvio. Pô, Dr. Silvio, adoro um mel, cara. Bom, né? Pois eu comprei um pote cesta. A moça vai entregar hoje. Então, tenho 2. Então eu adivinhei, né, doutor? Olha só esse cara. Isso. E era tu foi Vinícola Girola em Nova Trento, lá. Muito bom. Fica aqui o convite para você que está nos vendo, tá? O Vinhos Girola. Dizia quando começava a gravação aqui pro Dr. Silvio. Quando não vou lá no sábado ou no domingo, eu vou nos 2. Lá é incrível. Por Deus, Thay. Já cansei de ir sábado e domingo com a Laura, mas pelo menos no sábado ou pelo menos no domingo eu vou lá. É um lugar incrível, né? Porque o que ocorre? Eu gosto de lugar que dá pra comer aquilo. Sim. Comer aquilo, porque tu gasta só o que tu consumiu. De boa. Sim, interessante. Cara, eu vou lá e tomo um café massa, 30 pila. Minha filha come lá, gasta R$10. Fazia tempo que eu não comia num buffet e tivesse opção aquilo, né? Aí foi eu, minha esposa e minha filha também fizemos dessa forma aí. Sim, pô. E daí assim, tu vai num buffet, coisa triste, né? Vem de uma família um pouco humilde, né? E aquele pensamento inconsciente. Cara, se eu tô pagando, tem que gastar pelo que eu tô pagando. Poxa. Que coisa triste, meu Deus do céu. Sai, delaga seu barriga. Se empolga, né? Se empolga. E tem aquele segredo que eles falam, que é quando você sair da mesa um pouquinho de fome, é o certo, né? Você não pode sair da mesa. Meu Deus do céu, eu vou no rodízio, acabou-se. Sai da lá redondo. Mas o doutor Silvio, aproveitando aí o ensejo, tu falava antes ali da situação do teu dia a dia lá. Tu como servidor, doutor Silvio, o que tu ali como servidor, tu não pode fazer enquanto advogado? Tem muito advogado, né, que às vezes aí tem a oportunidade de iniciar na carreira pública, né? E tem muita gente que está na carreira pública e pode acumular também aí o advogado com uma renda como servidor. E o que teria de incompatibilidade ali, as mais visíveis ali do teu ponto de vista, que a gente poderia trazer aí para a situação do nosso colega advogado, né? O estudante que está aqui nos vendo e que é a tua vida. Tu, doutor Silvio, é servidor, tu, doutor Silvio, é advogado. Quais as incompatibilidades ali? Se pudesse estar aí umas 2, 3 para nós. Sim. Interessante esse assunto, Moraes, porque olha só, em 2018... eu estava estudando para a prova de ordem. Então, eu sou um advogado já há pouco tempo, digamos. Em 2018, isso, eu passei na prova de ordem. Então, 6 anos, né? Que eu já tenho a carteira de ordem. Nossa. O doutor também? Não, tem mais. Boa, eu tô já há um tempinho, então, 2016. Então, é por aí, por essa época. Eu fui em 2018. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava estudando para concurso público lá em Nova Trento, né? Porque Nova Trento é uma cidade... sabe aquela cidade do interior que o fulano de tal mora lá vamos colocar lá em Belo Horizonte, e ele diz assim, cara, vou fazer um concurso para trabalhar numa cidadezinha lá no interior de Santa Catarina. E ele faz o concurso para trabalhar ali. Assim pensei eu, mas já morando ali, né? Fiz o concurso, passei. O cargo que eu ocupo hoje, nesses 6 anos, chama-se assistente administrativo. Porque até então eu não tinha ainda não me via
com diploma ainda de faculdade, né? Então, assistente administrativo era um cargo ali até terceira série, sabe? O ensino médio, né? Consegui e passei. Assistente administrativo. Estava estudando para a prova de ordem e passei também no mesmo ano. Parece que tem ano assim que tu Tudo dá certo. caminha, né? E então, eu até gosto desse assistente administrativo e advogado. Porque o advogado, ele não pode, no serviço público, ele se valer, né, do cargo do profissão de advogado para fins, né, dentro do direito público. Então, é uma linha muito próxima ali, tem que tomar muito cuidado. O cuidado principal que eu vejo que tem que cuidar é com a tal da advocacia administrativa. Não sei se o senhor já ouviu falar, o doutor já ouviu falar. A gente tem um setor no escritório que faz a defesa de PAB, Isso, que é processo administrativo contra o servidor. E aí, não me envergonhe de dizer, tá? Perdi as contas de quantos PAB a gente fez. Todos perdidos. Eu acredito. Porque o que acontece? Perdidos no seguinte sentido. Tu não tem a absolvição total. Tem uma condenação parcial. Então, nesse sentido, né? A gente teve várias procedências, mas parciais. Tipo, o objetivo, exonerar. Que a gente conseguia mitigar. 30 dias de suspensão. Sempre conseguimos isso. Mas a absolvição total... Uma panelinha, cara. Tipo, porque quem julga é quem é suspeito, pô. Tipo, é meio que quase sempre... Porque tu imagina ali, todo mundo é servidor no município. Quem faz a denúncia tem uma certa influência, às vezes, com aquele que vai julgar. E daí acaba pesando na balança. Mas o que eu quero dizer também sobre advocacia administrativa é em relação a outra situação. Ah, sim. Essa daí também é interessante, eu entendo o que o doutor quer dizer. Quero dizer no seguinte sentido, o cidadão me procura na prefeitura para resolver algo interno lá dentro da prefeitura. Uma questão de IPTU, por exemplo, e aí eu, com as funções que eu tenho, né, as atribuições que eu tenho de profissional do direito, eu vou lá e contorno aquela situação para o servidor, para o cidadão lá dentro da prefeitura. E, então tem que cuidar muito bem dessa situação, entende? Outra muito fácil, que talvez o doutor já saiba, é que eu não posso advogar contra a prefeitura, né, onde eu recebo salário. Mas fora isso, bem tranquilo. Tem que cuidar bastante também com o tal do risco administrativo, né? O que é o risco administrativo? Até os advogados que lá estão, que me orientam, assim, que estão no jurídico, né? Eu faço parte do setor de licitações hoje. Eles dizem, Silvio, vai lá, fica tranquilo. Se não, tu vê que não está na lei, não está correto, não assina. Entendeu? Então, eles mesmos dão essa... E é óbvio, né? Vê que não está na lei, não está correto, o doutor vai assinar alguma coisa? Então, são essas situações. O cidadão confundia o advogado com o servidor público, sabe? Tem muito disso. O advogado, eu sou advogado, mas lá de período horário que eu trabalho lá, eu sou assistente administrativo, meu crachá está lá, assistente administrativo. Tudo que eu me engrandecer mais que isso dentro da prefeitura, eu posso ser questionado, entendeu? Então, estou sempre batendo ali, assistente administrativo. É uma beleza do doutor Moraes. Ser assistente administrativo e advogado. Aí eu lido com aqueles assistentes administrativos jovens e vários outros tipos. Aí eu dou opiniões e dou pareceres para eles sobre situações que eles precisam na amizade, sabe? Que isso não é assistência, isso não seria advocacia administrativa, seria mesmo ali no dia a dia e tal. E sempre não subindo ali na prefeitura. Na prefeitura eu não vou subir, porque eu sou assistente administrativo efetivo de concurso. Ponto. E em casa eu sou, no meu escritório, eu sou o advogado doutor Silvio. E como que tu faz o atendimento lá, doutor? Eu atendo por hora marcada, né? Tem o horário certo. Qual é o horário na prefeitura? O horário da prefeitura é a prefeitura de Nova Trento, até nós temos um prefeito lá excelente, é o Tiago Dalsasso, né? jovem dinâmico para frente, né? Ele colocou a prefeitura trabalhava no horário reduzido das 7 da manhã a 1 da tarde. Hoje não, hoje ele efetuou vários horários ali para atender, fica aberto a prefeitura durante um bom tempo. Então, meu horário hoje é das 11 às 5. Aí penso comigo, poxa, mas que horário, hein? Sem vergonha, hein, doutor? Meu Deus do céu, rapaz, das 11 bem às na hora 5. de almoçar. Ó. Aí chego lá, almoço, participo de tudo que tem que participar e vou até às 5. E atendo no meu escritório, home office, lá no Nova Trento, com hora marcada.
Que hora que você quer? Eu posso à tarde o senhor atende? Não, à tarde não. Mas até as 7 da noite eu atendo. Não sei qual o horário do doutor aqui. Sim. Vai até a noite, não? A gente atende das 8 da manhã até as 12 horas e das 13h30 às 18. Isso, então Segunda eu me estendo um pouquinho ali à noite para resolver. Não sei se o doutor Moraes já percebeu também, a segunda-feira é um dia incrível, né, para a demanda. Por quê? As pessoas se reúnem em família e parece que ali eles descobrem várias demandas, o fulano aconteceu isso, o outro, não, amanhã eu vou procurar um advogado. E chega na segunda, terça, para mim é o dia mais assim, que existe essa questão da consulta, né? E é nesse jeito eu vou me virando, né? Vou trabalhando lá e em casa. Bacana. Mas legal. E isso permite que a gente tenha algo que na advocacia, doutor Silvio, é um desafio gigante. Que é a gente, no início, conseguir pagar as contas, tá? Porque é um desafio gigante, tá? Lembro que quando comecei a advogar, tinha só um plano. Advogar. Não tinha plano B. Era advogar e ponto. E nesse caminho, foi 6 meses para começar a conseguir pagar o aluguel. E daí depois de 1 ano para começar a sobrar aí uma situação numa grana. Então a grande sacada, eu penso, pro advogado que só quer advogar é o seguinte: pé de meia. Se me permite a reflexão, eu contar um pouquinho da minha história aqui, mas 1 ano antes de me formar, eu comprei a mesa. Uns 8 meses antes de me formar, comprei a cadeira. E daí eu lembro como se fosse hoje. Conversava com um pessoal na faculdade. Isso 8 meses antes de se formar. Já estava lá com a mesa e com a cadeira, né? E daí trocava uma ideia com um colega e dizia... A gente falava, né, a respeito desse contexto. Não, já comecei a comprar pra abrir o escritório. Tá, mas isso nem passou na OAB, cara. Poxa, não, né? não tem opção. Vai passar e pronto. Sim. Vai passar e pronto. Cara, mas 1 ano, mano. Vai até estragar. Não vai estragar, não. Então, é a visão, né, doutor? Se preparar de uma maneira sustentável para que depois tu sobreviva um tempo sem renda. Então, quebra um escritório, cara, 1 ano antes de formar, começa a comprar as coisas, guarda tudo num quartinho. Depois que tem as coisas, começa a guardar grana para poder pagar o aluguel de uma maneira também elástica, de preferência 1 ano. E mais, se conseguir os primeiros 6 meses, quando com o escritório aberto, ainda ter alguma coisa para ganhar alguma renda, melhor ainda. Porque isso. daí tu pega essa grana, que é a sobrevivência de 1 ano, e deixa para 1 ano e 6 meses. Porque tu tem grana para pagar as contas do escritório, porque tu tá trabalhando ainda. Isso. Então tu elastece, trabalha num tempo num outro lugar e depois no escritório, elastece o horário que o doutor faz, e chega um momento em que daí vai virar. Meu Deus, vira, tá? Eu escuto muito isso até da doutora, aqui o pessoal de Tijucas. Sim. Aqui da comissão da OAB, aqui eu conheço bastante doutora Fabrini, doutor Samuel, né? Sim. Pessoas incríveis, assim, inteligentes. Tudo aqui do ladinho, tudo aqui na frente. E conversando com a doutora Fabrini faz um bom tempo, já teve em Nova Trento, na época das eleições, né? Da ordem. E ela me disse, poxa, que interessante, doutor, que bom você tem essa função de assistente administrativo e advoga. Então é algo assim que até a gente tem que se sentir bem privilegiado, né, Moraes? Porque vista de muitas maneiras que as pessoas começam, né? Você já ter lá um cargo efetivo e conseguir advogar, né? Sempre, como eu disse, dentro do que é possível, né? Não querendo quebrar nenhuma regra ali e fazer a coisa correta, né? E esse aqui é o andamento. Mas é incrível, tá? Essa tranquilidade que a gente tem. Perfeito. E ô doutor, tem uma pergunta clássica, Silvio, que é muito legal e que deve ser dita, porque isso inspira as pessoas, cada história que a gente ouve nos inspira. Cara,
Por que tu decidiu fazer direito, Silvio? O que deu na cabeça? Quero me incomodar, vou fazer direito. Poxa, não tem nada, né? Até tem uma brincadeira na internet que fulano queria fazer tal coisa, aí o outro não queria nada, foi fazer direito. Né? Tem uma brincadeira dessa, né? Mas o meu caso é um caso bem assim interessante, penso eu, né? Eu sempre trabalhei sempre morei em São João Batista desde de jovem, né? Fui para Nova Trento com 29 anos e trabalhava sempre em fábrica de calçado, né? E aí fui trabalhando e tal. Quando cheguei em Nova Trento, fui trabalhar numa facção de jeans lá, na parte de almoxarifado e compras. Facção de jeans. Aí, olha que como as coisas despertam do nada, né, Moraes? Estava eu lá e essas empresas grandes, talvez o doutor já saiba, tem muito pessoal que às vezes está devendo para a justiça, tem devedor de pensão e tal. E eu estava lá na porta e tal, trocando uma ideia lá com os funcionários, chegou o oficial de justiça. Eu conheço ele, tal, de São João. Chegou o oficial de justiça lá para intimar um camarada lá que ele tinha devedor de pensão e, enfim, de um processo lá. E nisso que ele demorou para ir e tal, eu fiquei conversando com esse oficial. E tal, daí eu olhei lá o símbolo lá da justiça, tal. Até então eu não tinha, sabe quando eu vejo o símbolo da OAB e não sabe nem o que se trata, né? Uhum. Daquele símbolo grande. Olhei lá a intimação, estava conversando com ele, disse, como é que o senhor conseguiu esse cargo? Eu fiz concurso, tal, explicou. Ali eu pensei, porque eu sempre era incentivador do outro na empresa. Até os patrões, assim, pensavam, poxa, mas o que esse cara está dizendo? Eu chegava para um fulano e tal, e dizia assim, poxa, cara, eu não te vejo aqui trabalhando, eu vejo você sempre motivando os outros, né? E aí, então, eu pensei, porque eu não mesmo me motivar, né? Então, comecei a fazer direito por conta dessa primeira... Sabe qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Como é que será que é estar do outro lado, né? Às vezes a gente tem que fazer essa pergunta. Como é eu estar do outro lado? Não estar aqui nessa empresa trabalhando, vendo ele ser intimado, fulano, mas eu estar aqui, eu, sendo o cara que eu estou intimando lá. Eu sou o oficial, eu sou o conhecedor do direito. Daí isso me acendeu uma... né? Porque ali nos anos 90, quem fazia faculdade, não existia tanta informação como se tem hoje. Nos anos 90, na minha família, via-se o Jornal Nacional, o que Cid Moreira dizia lá, vão dormir, aquilo ali é a verdade absoluta. Não tínhamos esse conhecimento, por exemplo, do artigo 170, questão da Bolsa, né? Sim. Outras questões nós não tinha e a gente era acomodado. Eu não tenho a informação, eu não quero... eu sou acomodado, por exemplo, né? Essa que era a questão. Agora, com o tempo, percebi, né, que era possível e aí me matriculei, fui fazendo, pagando uma parcela, pagando outra, paguei a faculdade inteira, né, sem bolsa, sem nada. E olha que interessante como o jovem da minha época, a gente não tinha noção. A gente passava numa blitz, tinha um pessoal lá fazendo blitz, uma juventude e tal, pensava comigo, por que esse camarada aí, uma hora dessa, um sábado de manhã, que bicho mais dois fazendo blitz. Sabe o que eles estavam fazendo? Quando você ganha bolsa, tem que estar cumprindo aquelas horas, tem que estar... verdade. Os caras estavam lá na minha frente e eu achava aquilo... É interessante, né? Eu via de outro prisma, achava aquilo... Estão prestando serviço à comunidade. Isso, estão prestando serviço à comunidade e estão pagando a bolsa, né? Estão fazendo bem feito. Depois eu fui trabalhar no Mosteiro Hotel, que é um hotel que tem lá no Vigo, né? E lá tinha um armário enorme, assim, cheio de livros de direito. Só que era chaveado e tal, e aí eu ficava vendo aquilo e com isso tudo eu fui me interessando. Sempre gostei da leitura, né? Desde jovem, eu sempre gostei de leitura, sempre lendo, e queira ou não, tudo meio entrelaçado. Né? A leitura é um privilégio. Tá? Digo com um certo pesar, mas tudo tem um primeiro passo. Antes da faculdade, nunca tinha lido um livro completo. Durante a faculdade, eu li um livro apenas completo, que foi A Caverna de Platão. Provavelmente já ouviu falar, né? Um livrinho fininho, verde, de 50 páginas. Foi o único. Saí da faculdade, comecei a advogar. E daí é loucura, né?
tu advogar sozinho e etc. Não, até tem tempo, mas tu não dá prioridade para a leitura, né? E o ano passado, mais precisamente ali pelo mês de junho, a gente conseguiu montar meio que uma orquestra no escritório. Todo mundo tem uma função específica, né? E a minha função é fazer a gestão, né? Com o setor de marketing aqui, que é coordenado ali pela Thay, né? Então, e daí começou a sobrar um tempo. E daí, lembro que o ano passado eu comprei numa pegada de uns 12 livros. Pois devorei os 12. Comprei mais 12, devorei 12. 24 livros só o ano passado. Esse final do ano, início do ano, comprei mais. Agora a gente tem uma biblioteca de livros lá. Terminei de ler a semana passada um livro do Cialdini, As Armas da Persuasão. Que assim, tipo 3 semanas, um livro de 320 páginas. Deixa eu até tomar um cunhaque. Então, a leitura, ela é uma virtude. Mas que ela pode ser despertada a qualquer hora. Às vezes é um pouco delicado em decorrência do tempo. A ausência de tempo, eu percebo, é sempre uma desculpa. Uhum. É uma desculpa, mas que tem um certo peso também, né? Nem que seja, vou ler todo dia, mas nem uma página, 2, às vezes não tem tempo todo, Sim. mas um pouquinho, né? Vai. Ia para um menino que trabalha com nós, o Max, até eu dizia para ele, cara, vamos fazer um combinado, nos próximos 30 dias, tu lê 2 páginas. Não lê o livro inteiro, lê 2 páginas por dia, mas lê todo dia. Não é devorar um livro no final de semana que vai te ajudar. O que vai te ajudar é todo o santo dia fazer a mesma coisa. E isso aos pouquinhos vai te fazer pegar gosto pela situação do que tu tá fazendo. E daí fica massa. Mas tem que ser aos pouquinhos. Não tem que ser uma rotina, né? Porque senão tu lê um livro no final de semana de 100 páginas, fica cansado. Queria até um ranço. Não quero nem saber disso. E qual é que é a área que tu mais trabalha lá no teu escritório, Dr. Silvio? Nesse momento, na área que eu mais atuo, na verdade, o que eu fiz quando eu comecei a advogar é sentir qual que é da cidade, né? Boa. Porque como eu vou determinar uma área, né? Cara, perfeito teu discurso, doutor. Perfeito. E lá tem bastante advogados previdenciários, né? Tem bastante advogados lá excelentes, previdenciário, trabalhista. Só que eu pensei, eu não vou advogar de um jeito que eu vou requerer um direito de alguém, para que se esse alguém vir a ter o direito, ele vai me pagar os meus honorários. Que seria previdenciário, seria nesse sentido, né? Sim. Trabalhista também. Então eu teria que ter algo que eu fizesse, ok. Então eu fiquei com a área de família, né? Direito de família, direito sucessório também, né? E em Nova Trento tem muito, Moraes, questão de contratos. Bacana. Nova Trento hoje é um enorme fornecedor de lenha, de pinos, de madeira. Incrível a quantidade de caminhões de madeira que passam lá na rua onde eu moro lá. Até contar um caso interessante, olha só. Eu fui procurado um tempo por 2 senhores do interior. Olha que interessante esse caso, não sei se eu agi certo ou não, mas resolveu. Esses 2 senhores chegaram lá com um contrato de venda de pinos, que é madeira, né? Não sei se o doutor conhece aquelas pinos de madeira. E esse senhor que vendeu para o outro, que é se não me engano, de Itajaí, o comprador forte, uma empresa forte, ele veio com um drone todo equipado e tal, e o senhorzinho lá tinha vendido, mas ele talvez não esperava tanta fiscalização, né? Veio com o drone fazer o inventário da área relacionado ao contrato para ver se realmente a quantidade especificada de árvores aqui no contrato batia com a quantidade que lá estava, né, no terreno. Acredita isso? Acredito. Então, o que aconteceu? Encontrei o senhor lá no centro de Nova Trento e disse, poxa, mas o cara tá aqui, tá dizendo que tá errado. Como assim? Aí, através de WhatsApp, a moça me mostrou o vídeo, tal, reunião para nós conversar sobre isso.
Aí eu pensei, o que que eu vou fazer? Eu estava recém-iniciando, né? Eu vou falar o que para esse cara? Não entendo nada de madeira. Sim. Não entendo nada disso, daquilo, daquilo. Chamei lá o rapaz que veio, muito inteligente, um cara assim, uma pessoa de um acesso fácil, tranquilo, sabe? E o senhorzinho lá já tremendo na base, né? Aí, o que que eu falei? Eu disse, tá, mas aí eles começaram a conversar sobre a quantidade de madeiras que não era de acordo e tal. Eu disse, mas peraí. Aí eu veio a seguinte ideia: que tamanho que tem essas árvores? Porque eles estavam até então falando da quantidade assim, né, de madeira ao quadrado. E para cima, ninguém vai falar nada? Como assim, doutor? Ah, o tamanho das árvores. O tamanho tem umas que tem um pouco menos, outras que tem um pouco mais, outras que tem dobro da que tem um pouco menos. Eu disse, então, está resolvido? Como resolvido? Como o senhor vai questionar o todo se o para cima o senhor não contou, se o é mais alto ou é mais baixo? O meu cliente aqui, ele está dizendo que ele também pode sair lesado desse contrato, porque tem árvores ali que o tamanho dela vai valer para 3 árvores. Mas que Meter aquela... animal, doutor Silvio. E do nada, assim, né? E ele disse, sabe que pensando bem, Mas isso é pessoa inteligente. Moraes Pessoa resolveu... inteligente. Aham. E eu não tinha essa coisa do advogado ainda, estava meio assim, mas aí pensei, porque é interessante. Sim. E o drone que colaborou para isso, a ferramenta que ele usou foi foi uma ferramenta de resolução. Porque o drone, para surpreender o piloto do drone, ali, por assim dizer, né? Fazia aquelas tomadas assim, o drone alta, árvore, voltava. Daí cada vez que ele fazia a tomada, uma árvore ficava pequena. Tá aí, ó, tá resolvido. Né? Aí puxei o vídeo, né? Mostrei, pausei na hora ali que o drone subia e resolveu. E saíram contentes, me pagaram os honorários. Que maravilha! Resolvido assim. Aí eu comecei a pegar mais gosto ainda pelo direito, por essa coisa, né? Cara, que da hora, que massa. Interessante. E esse é o nosso papel. É resolver conflitos achando uma solução justa. Justa, que entendimento, justa. Né? E isso é uma virtude, porque... E no passado, cara, eu tinha muito isso, doutor Silvio, de querer ganhar. Cara, não é ganhar. É fazer algo justo. A gente tá aqui, nós dois, conversando, enquanto advogado, a respeito de uma solução que seja bom para ambas as partes, nos termos da lei. Então, às vezes, eventualmente, alguém, sim, vai sair perdendo? Vai. Mas por algo justo, nos termos da lei. Isso é justiça, né? Isso é justiça. E daí depois, claro, além da justiça está a questão ali do bom senso, né? Às vezes a lei, ela diz que pode fazer, mas tu deixa de fazer. Às vezes a lei diz que tu não deve fazer, mas o juiz, ele vai ter que tomar uma decisão naquele contexto, contrário à lei, né? Então, tem exceções, mas assim, em regra, doutor Silvio, os dois ganham. Em regra, os dois ganham. Nesse diálogo, né? Ninguém tá competindo, a gente tá tentando achar algo bacana para ambas as partes, né? Isso, faltava isso que só a virada de chave do pensamento. Cara, perfeito. Muito interessante. Muito massa, bacana mesmo. Mas, doutor Silvio, a gente tá aí passamos aí um pouquinho do tempo, já passar rapidinho, né? Já foi 1 hora e pouco, tá? Se a gente puder voltar no tema principal ali, pra gente responder umas 2 indagações que penso ali são pertinentes, né? Dado o assunto central, que é o direito de família ali, que se tu puder trazer para nós. O que exatamente é o casamento, doutor Silvio, de uma maneira objetiva? De uma maneira objetiva, o casamento nada mais é de uma união que ela passou por uma regulamentação, digamos, né? É você encontrar uma pessoa, casar com ela, quer dizer que você vai definir um regime de bens, né? Como vai ser a relação, um regime de bens aí com testemunhas, né? E isso é o casamento em si. Sem falar do casamento da igreja, né? Também, mas esse casamento no civil seria isso. Casar é dar ao ato, né? Ao ato da união, uma validade jurídica, digamos, né? Penso Perfeito. eu. Essa frase talvez diria o que é o casamento. Sim. E as pessoas confundem muito, né? Fulano, ele, como eu falei antes,
ele terminou uma união estável, ele disse que ele se divorciou. Ele não divorciou porque não era casado, né? Perfeito. Nada mais é do que um contrato, então. Contrato. O que é casamento? Contrato, brother. Disso vai ensejar uma certidão, né? Sim. E aí ali, o que estiver ali estipulado que vai reger toda aquela relação, né? É o casamento. Sim. E a diferença básica, então, entre os dois é que, se tu puder trazer pra galera, qual a diferença objetiva entre a união estável e o casamento? A diferença objetiva, penso eu, seria no sentido de que a união estável, ela aparenta um pouco menos de compromisso entre o casal, digamos, né? Porém, a lei, como ela vem sempre tentando se adequar aos casos, né, ao caso concreto, a união estável hoje em dia, ela já pode ser tratada de como um casamento fosse, digamos. Uhum. Na questão, quais as questões? Da guarda, né? Uhum. Da pensão alimentícia, da dissolução da união estável acumulada com bens, né? Uhum. Então, assim, como a gente já vinha conversando aqui no início, quando o casal ele não constituiu o casamento e ele só tem a união estável, na dissolução, em regra, se utiliza a divisão parcial dos bens, que é aquela que depois que os dois permaneceram juntos, né, constituíram ali essa união, que adquiriram juntos, ali vai ser dividido em partes iguais, né? Uhum. Diferente do casamento, porque o casamento você pode colocar lá o regime universal de bens, né? É interessante, o doutor percebeu, ouviu falar, o regime, agora o homem de 70 anos, né, Uhum. pode casar escolher o regime de bens, né? Bacana, né? A gente tá Bacana. vivendo cada vez mais, pô. Isso, e tem muitas famílias aí pensativas, porque pensa, poxa, o vovô encontrou uma moça tal, né? Sim. Jovem, mas eu vejo como o idoso de hoje não é mais o idoso de outrora. Não, eu já tive ação pra interditar a pessoa, que a pessoa tava melhor que eu, cara. Poxa, Porra! então, Então, por que é interditar? por que eu inseri essa do idoso nessa resposta? Às vezes é algo que ainda não está bem consolidado, as pessoas ainda não sabem, né? Mas é interessante essa questão do idoso poder escolher o regime de bens, né? Deve, né? Claro, tudo tem exceção, né? E isso deve ser avaliado por um juiz, né? Basicamente, eu acho que é essa diferença, assim, para bom entendimento. Óbvio que aquela velha máxima, né, doutor Moraes? Tudo vai depender do caso concreto. Essa já é a nosso clichê. Mas, em regra, é isso, a diferença que eu vejo. Perfeito. Doutor, bate-papo aí bacana, tá? Passa o tempo rapidinho. A gente agradece de uma maneira reiterada o que a gente colocou no início aí dessa nossa conversa, né? O nosso agradecimento por ter disponibilizado a situação do teu tempo e ter vindo aqui, falado um pouquinho da situação da tua história, o que é ir advogar numa situação numa cidade pequena, né? Trazendo exemplo. Obrigado por ter compartilhado, tá, a situação aí da tua biografia também, porque aí tu decidiu trilhar o caminho da situação do direito. A gente fica lisonjeado em ouvir aqui a situação da tua história. Se tu me permite, Silvio, dizer para aquela câmera ali que te pega, onde é que é a situação do teu escritório, quais são as tuas redes sociais, né, e a área aí que tu atua com mais afinco, pra galera aí te seguir, te contratar e, sobretudo, né, aí a gente com isso conseguir fazer cada vez mais e mais o bem para mais pessoas, né, doutor Silvio? Muito bom. Então, meu nome é doutor Silvio Conhaque, né? Moro em Nova Trento, como o doutor já colocou. Moro lá no bairro Espraiado, Nova Trento. E tenho escritório lá, home office, lá na minha casa. Meu Instagram, Silvio Conhaque. Também Facebook, Silvio Conhaque. Só colocar lá Silvio_com, já encontra eu lá. E também lá no Instagram coloquei aquele que a pessoa vai direto para o WhatsApp, sabe? Bacana. Interessante, ali está também. Me coloco à disposição aí para fazer um bom atendimento, trabalhar com amor, né, doutor Moraes? Perfeito. Isso é que importa. Não tem coisa melhor e isso nos faz alcançar resultados gigantescos, tá? Se interessar genuinamente pelo cliente é o básico bem feito, que não dá errado. Isso. Perfeito. Galera,
Se chegou aqui no finalzinho, meu amigo, minha amiga, não deixa de dar uma espiada aqui na situação do bate-papo que a gente teve aqui. Falamos um pouco a respeito de união estável, que é casamento, que é namoro, que é união estável, seus respectivos conceitos. Dr. Silvio aí nos surpreendeu com umas respostas muito bacanas. Conhecemos aí um pouco da história, da biografia da situação do Dr. Silvio, servidor público e advogado. Então, se você é advogado aí, pensa em fazer um concurso, dá uma assistida aí no podcast, que tem algumas questões aí que vale a pena você conferir. Uma observação pertinente que faço para ti aqui, doutora, está nos vendo, nosso amigo, tá vendo o corte aqui na situação do Instagram, tá vendo o corte aqui no YouTube, não deixa de fazer uma coisa. E isso nos ajuda muito. Por que eu digo nos ajuda muito? Aqui tem todo um contexto aqui, várias câmeras, tem um estúdio, lâmpada, som e etc. Tá, que nos ajuda. Tem todo um investimento aqui. E para que a gente faz isso? Para te ajudar. Para a gente compartilhar conhecimento todos nós e a gente evoluir todo mundo junto. E o que a gente pede em contrapartida, se realmente teve aí, foi bacana aí essa gravação, foi bacana esse corte que tá vendo, a gente faz um pedido para ti. Deixa aqui a situação de uma curtida, se não nos segue ainda, se não tá inscrito no canal, nos segue, se inscreve no canal, porque isso nos ajuda muito e faz com que a inteligência, né, o algoritmo que a gente chama, ele entenda que o nosso conteúdo é bom. E daí a gente consegue alcançar mais pessoas ainda e fazer o bem aí de uma maneira se possível, alcançar, se possível não, com certeza a gente vai fazer isso, alcançar o maior número de pessoas e fazer o bem cada vez mais. Obrigada, um forte abraço, até o próximo.